Dentro da dinâmica da conferência que a gente está ajudando, o Gerard propôs que tomássemos a ceia todos os dias. E tem sido um tempo tão precioso, com tanta revelação da pessoa de Jesus, com tanta revelação da nova aliança. E poder tomar ceia com vocês hoje é uma alegria. A gente fica muito feliz porque a gente vai compartilhar o corpo de Cristo, vai lembrar do que Ele fez. É dentro disso que eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês hoje. Mas eu quero começar em Lamentações, de Jeremias. Um texto que é bem conhecido. E depois eu quero fazer uma ponte para o tempo da ceia e a gente vai tomar a ceia juntos, tá? Lamentações de Jeremias 3:21 em diante. O contexto em que estava vivendo o profeta Jeremias nessa época era muito complicado. Eles estavam sitiados pelos babilônicos, os babilônicos já estavam levando o povo para a Babilônia, para o exílio. E na verdade o que estava acontecendo era uma correção da parte de Deus sobre o povo de Israel. Deus estava corrigindo o povo. Deus havia avisado eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor. E o Senhor veio e trouxe uma correção sobre a vida deles, com amor, porém com muita firmeza. E nesse contexto, Jeremias estava sofrendo muito como profeta, porque tempos antes, ele falava com o povo e o povo não escutou a voz de Deus através do profeta. E Jeremias também estava sentindo na própria carne a perseguição do povo de Israel, dos judeus, como também dos babilônicos. Então, ele estava num tempo muito, muito difícil da vida dele, debaixo de muito sofrimento, de muita privação. Com certeza com muitos questionamentos, com muitas dores diante de Deus. E nesse contexto ele encontra algumas palavras que ele declara que, no meu entendimento, são assim surpreendentes, considerando a situação que esse profeta estava vivendo. Então no versículo 21 ele começa dizendo assim, falando de tudo isso que ele vinha falando de tudo que ele estava vivendo, e aí ele diz assim: entretanto disto me recordo, e portanto tenho esperança. Do que ele se recordava? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Para a alma que o busca, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Jeremias, no meio do contexto que ele estava vivendo, ele encontrou alimento para a alma dele. E o alimento que ele encontrou para a alma foi algo que lhe veio à memória, na qual ele se agarrou, que foi justamente, ele lembrou que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e que a fidelidade do Senhor dura para sempre. Ele diz que as misericórdias se renovam a cada nova manhã, ou seja, existe uma porção nova das misericórdias, da fidelidade do Senhor, derramado sobre a nossa vida para vivermos mais um dia. Era o que Jeremias estava experimentando. E ele encontra alimento para a alma dele. Tanto que ele cita a alma, dizendo: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que nele esperam. Então ele tinha uma consciência de que existia esperança. E se nós olharmos, aqui Jeremias ele vivia na antiga aliança, ele vivia debaixo da lei, mas ele encontrou a graça de Deus no meio da situação difícil que ele estava vivendo. Porque na verdade a graça de Deus se trata da sua misericórdia e da sua fidelidade.
e dessa porção que é derramada sobre a nossa vida sem nós merecermos. Uma das definições da graça é favor imerecido, né? Algo que nós não merecemos. E Jeremias encontra a graça de Deus para viver naqueles dias difíceis, de angústia, de perseguição, de batalha, de pobreza, de fome, de morte, de destruição. No meio desse contexto todo, Jeremias encontra a graça de Deus e ele diz: isso é no que eu me agarro, é nisso que eu tenho esperança, é essa boa verdade que eu trago à minha memória e é nisso que eu tenho a minha esperança. Era como se, de alguma forma, Jeremias ele olha daquela situação toda na qual ele está vivendo e ele consegue, por um instante, olhar para a cruz, que ainda não existia na época. Mas ele conseguia olhar para a graça de Deus, ele conseguia olhar para o livramento de Deus. Os dias que se seguiram depois dessas afirmações de Jeremias continuaram sendo muito difíceis, mas ele tinha alimento para a alma dele. E ele se alimentava da misericórdia e da fidelidade do Senhor. Com esse pano de fundo eu quero fazer uma ponte agora para Lucas 22, para a gente falar um pouquinho sobre uma expressão de Jesus que essa semana, assim, lendo a palavra, me tocou, me chamou a atenção, e eu quero fazer uma ponte e pensando um pouco naquilo que Jeremias estava vivendo e que nós estamos vivendo nos nossos dias. Lucas 22, 19 e 20 foi na ocasião em que Jesus estava à mesa com os discípulos e eles estavam prontos para tomar o que seria, eles não sabiam, a última ceia com o Senhor. Eles estavam ali comemorando a Páscoa e Jesus estava ali com os discípulos horas antes de ser crucificado. Jesus sabia tudo o que viria, os discípulos não, mas ele faz uma afirmação aqui, uma afirmação enquanto que ele compartilhava com os seus discípulos a ceia, e ele diz assim no versículo 19, a palavra diz assim: e pegou o pão, deu graças e o partiu e deu-lhes dizendo. Agora é a afirmação que eu gostaria que a gente pudesse prestar bastante atenção. Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Essa frase de Jesus, ele primeiro diz: esse é o meu corpo, que eu estou dando por vocês. Mas essa frase que segue: fazei isto em memória de mim. E eu estava pensando, e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, porque à primeira vista parece que Jesus, o que nós entendemos, o que parece que Jesus está dizendo, é o seguinte: olha, cada vez que vocês tomem a ceia, lembrem de mim. Mas o que significa esse lembrem de mim? E aí o Espírito Santo começou a trazer algumas coisas ao meu coração, isso que eu quero compartilhar com vocês, tendo em mente que Jeremias trouxe à sua memória o que lhe dava esperança. Agora Jesus, ele usa uma expressão muito parecida, ele diz: todas as vezes que vocês fizerem isso, tenham em memória a mim, ou lembrem de mim, tenham em memória a mim. E aí, se a gente for pensar no que se seguiu adiante, nós começamos a entender porque Jeremias teve esperança lá, centenas de anos antes, e por que é que nós podemos ter esperança hoje. Nesse momento, Jesus não havia sido crucificado, logicamente, então não tinha ressuscitado, a nova aliança ainda não havia sido feita, porque ela só foi feita com a ressurreição de Jesus. Foi ali que a nova aliança de fato começou a valer, quando Jesus ressuscitou. Então Jesus, ele parte o pão dizendo: isso é o meu corpo que é dado por vocês. E sempre que vocês comerem, tomarem a ceia juntos, depois ele fala também do vinho, do suco, do cálice, ele diz: sempre que vocês fizerem isso, tenham em memória, e aqui eu quero estender um pouquinho e dizer o que eu estou fazendo por vocês.
eles não sabiam o que ia acontecer, eles não tinham ideia do que ia acontecer, eles ainda tinham a esperança de que naqueles dias ou nos próximos dias Jesus ia se sentar no trono do rei Davi e ia libertar eles da escravidão romana, do Império Romano, e dali em diante instituir o reino de Deus então, e eles viveriam em paz, seguros, né, livres de toda aquela opressão que eles tinham por causa do domínio romano. Mas não era isso que Jesus iria fazer, não era isso que estava por acontecer. Aquele grande mestre, que eles esperavam que seria o grande rei, ele acabou preso, espancado, torturado, tiraram suas roupas e pregaram ele numa cruz. Questão de horas antes, eles tinham uma expectativa de que o Jesus ia ser o grande rei. Horas depois, eles viam um homem dilacerado, pendurado numa cruz. E Jesus havia dito para eles: tenham em memória a mim, lembrem de mim. O que seria a imagem que ficaria na cabeça daqueles discípulos? Seria do Jesus que repartia o pão com eles, o Jesus que fazia milagres, o Jesus que curava enfermos, o Jesus que andou sobre as águas no meio de uma tempestade, o Jesus que levantou os mortos, que ressuscitou mortos, ou aquele Jesus que estava pendurado numa cruz completamente desfigurado? Jesus, ele pede para que os discípulos tenham na memória a pessoa dele, mas Jesus sabia o que iria acontecer logo depois. Então, o que precisa ter na nossa memória não é a pessoa física de Jesus, não é um homem físico simplesmente. Logicamente, tudo que ele fez, as grandes obras que ele fez, tudo isso sim nós temos que lembrar, mas vai muito além disso. Quando Jesus disse fazer isso em memória de mim, ele estava se referindo ao que viria a acontecer por causa da crucificação. Jesus, ele toma nosso lugar do castigo, pelo castigo do pecado. Deus, ele castigou o pecado severamente, e ele castigou o pecado em Jesus. O pecado foi castigado, a dívida foi paga. Jesus foi torturado, Jesus foi crucificado, foi colocado numa cruz, cumprindo a palavra, né, profética. Desde lá dos tempos de Moisés já se falava que o filho seria levantado, né? E ali Jesus de fato foi levantado, mas não como o rei dos reis no primeiro momento. Ele foi levantado numa cruz, pendurado numa cruz. Mas o que Jesus com certeza queria que eles tivessem em memória não era aquela figura daquele homem que havia sido completamente machucado, quebrantado, crucificado e depois morto. Não era isso que Jesus dizia para eles: olha, tenham isso em memória. Porque no terceiro dia Jesus iria ressuscitar dos mortos, e ele iria ressuscitar em glória. Tanto que a canção que a gente cantou há pouco, que fala lá de Efésios 2, de 5 a 9, né, onde Jesus, o próprio Deus, toma forma de homem, ele se faz em figura humana, ele não apenas se faz em figura humana, mas ele se humilha até a morte por obediência ao Pai, ele vai até as últimas consequências para se entregar por um resgate. Ele se deu para resgate de todos nós. Uma nova aliança estava sendo feita entre o Pai e o seu Filho. E o preço era a morte. A nova aliança foi constituída entre o Pai e o Filho, e nessa nova aliança nós fomos colocados. Com toda certeza Jesus dizia para os discípulos: todas as vezes que vocês fizerem isso, tenham em memória que existe uma nova aliança, existe esperança. Vocês não estão mais debaixo de um império de morte, de escuridão, escravos do pecado, mas vocês agora estão libertos do pecado. Vocês estão libertos da escravidão que estavam acorrentados pelo pecado, por Satanás. Vocês estão sendo tirados do império das trevas, transportados para o reino da luz. Aquilo que dá esperança.
Jesus estava dizendo para os discípulos: eu quero que vocês creiam, eu quero que vocês lembrem, eu quero que vocês tenham em mente aquilo que lhes dá esperança. Jesus, ele firma uma nova aliança. Ele sela essa nova aliança com o próprio sangue. Uma vez feita essa nova aliança, ela é irrevogável. Irrevogável, inquebrável. Deus não volta mais atrás, porque a aliança foi feita com o Filho. E porque ela foi feita com o Filho é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. O Pai é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. A aliança não vai mudar. E nós fomos incluídos nessa aliança, por amor. E Jesus disse: tenho em mente o que vai seguir. Tenho em mente o que eu vou fazer por vocês. Tenho em mente que essa expressão aqui da última ceia, ou dessa ceia, é apenas o início de uma nova aliança. É o símbolo do início de uma nova aliança. Jesus vai até as últimas consequências por cada um de nós, irmãos. Por mim, por ti. Jeremias estava vivendo em tempos bem difíceis. E ele encontrou esperança na graça de Deus. Nós estamos vivendo em tempos difíceis. No que nós estamos encontrando, ou no que é que nós estamos colocando a nossa esperança? É na graça de Deus? É no favor de Deus? É na nova aliança que foi feita lá na cruz? Que foi validada com sangue? Em que é que nós estamos colocando a nossa esperança? A Bárbara testemunhou antes desse tempo difícil que nós passamos, e principalmente ela ali com a questão do exame que ela tinha que fazer, de toda a preocupação que fica, logicamente. Mas no que é que nós podíamos colocar a esperança? No médico? No que é que nós podíamos colocar a esperança? Se não, no favor de Deus. E como ela bem falou, Deus nos livrou. E se não tivesse livrado, a graça de Deus tinha sido mudada? Não. Ela continuaria sendo o favor de Deus. Ela continuaria sendo a expressão da misericórdia e da fidelidade de Deus, na qual nós teríamos que nos agarrar para ter esperança. No que é que tu tem te agarrado para ter esperança? Sabe, irmãos, estamos vivendo em dias onde muitas coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida, e muitas coisas estão acontecendo para nos distrair e tirar a nossa atenção daquilo que realmente importa. Quando Jesus fala com os discípulos: façam isso em memória de mim, eu penso que Jesus já tinha em mente as várias outras situações que viriam à nossa memória durante toda a nossa vida. Mas ele diz: olha, vocês precisam ter isso em memória. Vocês sabem que é interessante que aqui ainda existia o costume, né, em várias igrejas, de fazer um culto em memória de uma pessoa que faleceu. É interessante que Jesus, ele fala ali de fazer isso, né, tomar ceia em memória, mas é tremendo porque nós não celebramos aqui a memória de uma pessoa que faleceu. Nós celebramos aqui a memória de uma pessoa que faleceu, sim, morreu, foi sepultada, mas ressuscitou e está sentada à destra de Deus. Nós celebramos a vitória do Filho de Deus. Isso que é a nossa memória. É isso que nos dá esperança. Nós olhamos para uma tumba vazia, para uma cruz vazia, para uma tumba vazia e para um trono habitado. O Filho de Deus está sentado de destra de Deus. E sabe o que é mais tremendo de tudo isso? É que essa nova aliança que foi feita entre o Pai e o Filho nos incluiu, a ponto de a palavra nos dizer, Paulo nos fala em Romanos,
Primeiro ele fala em Romanos 5 de que nós não estamos mais em Adão, mas nós fomos colocados em Cristo. E em Romanos 6 ele diz como isso aconteceu. Ele diz, vocês não sabem que quando foram batizados, foram sepultados juntamente com Cristo? E da mesma maneira que vocês foram sepultados, vocês também foram ressuscitados dentre os mortos, juntamente com Cristo. E logo depois ele diz, vocês receberam a vida de Cristo. Olha que coisa tremenda, nós fomos colocados junto na cruz, colocados junto na tumba, colocados junto na ressurreição. E mais, irmãos, Efésios 2,6 diz que nós estamos assentados à destra de Deus juntamente com Jesus nos lugares celestiais. É num nível e num âmbito que nós não conseguimos ver, perceber e sentir, mas é um nível, é um âmbito espiritual, real, verdadeiro e eterno. É onde nós estamos hoje. Sabe qual é o nosso grande problema? É aquilo que Paulo nos ensina em 2 Coríntios 4:18, ele diz assim, nós não podemos viver, não devemos viver por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós não vemos. Porque aquilo que nós vemos é passageiro, é transitório, vai passar. Mas aquilo que nós não vemos é eterno, vai durar por toda a eternidade. Nós estamos assentados juntamente com Cristo nos lugares celestiais a nível eterno. Logicamente nós ainda estamos aqui nesse nível temporal, invisível e temporal, que muitas vezes nos confunde e nos tira os olhos daquilo que é eterno. Por isso que eu creio que Jesus disse, tenham em memória a mim. Porque quando nós pensamos nisso, nós olhamos para aquilo que é eterno, para quem é eterno. E nós encontramos em Jesus a nossa eternidade. A nossa eternidade. A vida de Cristo é a minha vida. Paulo fala em Gálatas 2,20, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Então, a vida de Cristo está em mim. Tu já parou para pensar nisso? No que isso implica? A vida de Cristo está em ti. Não foi pelo que tu fez, ou pelo que tu deixou de fazer, pelo que tu é capaz de fazer, ou por aquilo que tu não é capaz de fazer. Tem a ver com o que Jesus já fez. Ele firmou uma nova aliança e nos incluiu nessa nova aliança para que nós tivéssemos esperança, para podermos trazer à memória todos os dias aquilo que nos dá esperança. Quando a gente pensa na nova aliança e a gente pensa um pouquinho naquilo que a partir da nova aliança a palavra fala a respeito de quem nós somos em Cristo, nós vamos encontrar várias afirmações. Nós não estamos mais no império das trevas. Nós fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais escravos do pecado, porque juntamente com Cristo nós morremos para o pecado. Nós não somos mais escravos de Satanás, porque Jesus tomou das mãos dele a dívida que nós tínhamos e cravou na cruz. E Deus olha para a dívida, olha para o sangue e diz, está perdoado. A palavra fala em Malaquias que o Senhor lança, em Miqueias, melhor, que Ele lança no mar de esquecimento os nossos pecados. E nisso tudo nós somos incluídos, irmãos. Isso nos dá esperança? Isso te dá esperança? Isso te dá esperança de dias melhores? Às vezes a gente fica esperando dias melhores nessa terra. E alguns dias vão ser melhores. Nós vamos encontrar alguns oásis no meio do deserto. Mas o que é melhor de tudo isso é que nós temos garantido dias eternos melhores. Glória a Deus. Amém? Paulo, ele diz essa leve e momentânea tribulação que nós estamos passando nesses dias, não dá para comparar ao peso da glória que está por vir. O que é isso? É um homem olhando para a eternidade. É um homem tirando os olhos dos naufrágios que sofreu, das vezes que foi apedrejado, das vezes que foi açoitado, do tempo que esteve preso, tirando os olhos das circunstâncias ao seu redor e dizendo, eu olho para a eternidade, e por isso que eu sei que o que eu estou passando aqui é simples, não dá para comparar com o que está por vir. A glória que está por vir é eterna, é maravilhosa e é para mim, porque Jesus me incluiu nisso.
Paulo ele fala em Efésios que em Efésios eles tiveram uma situação que eles se desesperaram tanto que não viam mais saída a não ser a morte. Mas aí ele celebra dizendo assim: isso foi necessário para que nós não vivêssemos mais por nós mesmos, mas para que nós entendêssemos que quem vive é um Filho de Deus através de nós. Irmãos, nós temos vida por causa do Filho. Nós temos esperança por causa de Jesus. Nós temos uma eternidade garantida com o Pai por causa de Jesus. Nós somos chamados de filhos amados porque Jesus é o Filho amado que habita em nós. Antes da nova aliança, nós estávamos debaixo de condenação. A lei nos condenava, a lei ela nos condenava à morte. Depois da nova aliança, o que nós encontramos a palavra nos falando, em 2 Coríntios 5, 21, é que nós somos... me ajudem? Me ajudem? O que nós somos? Justiça de Deus. Lembra disso? Nós somos justiça de Deus. Não é qualquer justiça, irmãos. Nós somos a justiça de Deus. Deus nos vê reconciliados, aceitos. Somos filhos. Filhos amados de Deus. Aí, no início eu comentei, né, aqui e abri meu coração, na verdade, da gratidão de ver todos vocês e da expectativa de a gente poder estar mais tempo juntos sempre, né? Todas as semanas, mais vezes. E aí eu fico pensando, será que tudo que Jesus fez valeu a pena? No sentido, será que nós temos o que celebrar? Será que nós temos o que festejar? Será que vale a pena estar junto para louvar o Senhor? Será que vale a pena estar junto, pagando um preço juntos para celebrar, para cultuar, para derramar nossas vidas diante do altar do Senhor? Acho que vale, né? O Senhor fez tanto por cada um de nós. Não tem como a gente mensurar isso, não tem como a gente medir. Nunca nós vamos conseguir retribuir, e não é essa a expectativa de Deus. Deus sabe que nós não vamos conseguir retribuir à altura do que Ele fez por nós. Ele simplesmente quer uma coisa: que a gente creia naquilo que Ele fez através do Filho, aceite essa graça sobre a nossa vida e possa a partir daí viver a vida que o Filho de Deus tem em nós e Ele viver essa vida através de nós. Amém, irmãos? Amém. Eu quero terminar com um texto em Hebreus 13, 8. E 9. Primeiro 9. Hebreus 13, 9. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas. Bom é que o coração se fortifique com a graça, não com alimentos que não trouxeram proveito nenhum aos que com eles se preocuparem. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Bom é que o coração se fortifique com a graça. Quando a palavra está nos falando nesse contexto, o coração, ele está se referindo ao nosso homem interior. O nosso homem interior é formado por nosso espírito e por nossa alma. E aqui a palavra diz que é bom que o nosso homem interior seja fortificado com a graça. Não com doutrinas estranhas. Não com doutrinas variadas e estranhas, ele diz. Mas com a graça. Pensando no que Jesus disse para os discípulos: fazei isto em memória de mim. Ele estava apontando para o favor de Deus. Ele estava apontando para a graça de Deus. Aqui a palavra nos diz: é bom que tu te alimente, que tu te fortifique com a graça de Deus. É bom.
É isso que nos mantém, irmãos. É isso que nos mantém firmes. Quando Jesus ele toma o pão e parte o pão com os discípulos, ele falou que o pão estava representando o corpo dele que iria ser partido. Aquele pão partido, o pão partido que nós vamos comer daqui a pouquinho, ele alimenta o nosso corpo físico. Mas a graça de Deus alimenta nosso homem espiritual. Jesus ele estava quebrando o pão e dizendo: esse é o meu corpo. O corpo entregue, o sangue derramado, era o favor de Deus, era a graça de Deus sendo dada por cada um de nós. O pão físico, o pão natural, o pão que nós conhecemos, ele serve para alimentar o corpo. Da mesma forma, a graça serve para alimentar o nosso coração. Nós precisamos nos alimentar dela todos os dias. Todos os dias. Vocês lembram quando os judeus saíram do Egito e eles começaram a reclamar que não tinham pão? Lembra o que Deus fez? Ele mandou o quê? O maná. Qual era a proporção de maná que era mandada por Deus todos os dias? Suficiente para o dia. Isso é uma figura, no meu entender, muito preciosa da graça de Deus. A graça de Deus, nós vimos em Jeremias que a misericórdia e a fidelidade do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã nos é dada uma porção para viver aquele dia. Aqui o texto de Hebreus fala de não nos alimentar com alimentos que não trouxeram proveito nenhum, aos que com eles se preocuparam. Ele dá a entender uma preocupação, né? Com quantas coisas, irmãos, nós temos nos alimentado que nos preocupam? Ou a gente poderia dizer diferente: com quantas preocupações nós temos nos alimentado todos os dias? Com quantas preocupações nós temos nos alimentado todos os dias? É normal para o nosso homem natural nós nos preocuparmos com o dia de amanhã, com o sustento de amanhã, com o trabalho de amanhã, com a criação dos filhos, com o estudo dos filhos, com o casamento, com a esposa, com o marido, com os negócios. Tem tantas coisas com as quais nós nos preocupamos. Mas só tem uma coisa com a qual nós podemos nos alimentar que nos garante sustento: é a graça de Deus. São as misericórdias e a fidelidade de Deus que nos alimentam todos os dias. A cada nova manhã, uma nova porção. É como se Deus Ele nos chamasse para uma ceia a cada nova manhã. E Ele colocasse um banquete na nossa frente. Estão lá sentados o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Ele nos convida para nos assentarmos à mesa com Ele e tomarmos da sua graça, comermos da sua graça para sustento para aquele dia. E às vezes a gente é meio afoito, a gente está com muita fome e avança e come. E daí o Pai diz assim: calma, come só o suficiente, amanhã tem mais. Fica tranquilo, não precisa acumular. Não precisa colocar nada nos bolsos. Amanhã tem mais. É a fidelidade do Senhor garantindo o sustento do nosso homem interior, também do nosso homem exterior, todos os dias. Porque uma vez que o nosso homem interior está bem alimentado, a vida de Cristo começa a surgir a partir dele. E nós começamos a dar frutos que mostram também a provisão, o cuidado, a graça, a manifestação da fidelidade e da misericórdia de Deus todos os dias. Amém, irmãos? Amém. Eu queria compartilhar isso com vocês e tomamos a ceia agora juntos. Quem vai ajudar aqui a